E a última parte do que eu quero trazer para vocês nessa manhã, aproveitando que não tem escola dominical, e aí eu posso ir até meio-dia, algumas atitudes então que nós podemos ou devemos ter diante de tragédias como essa. Primeiro, não julgue a Deus. Você não sabe o que é que Deus está fazendo. Então não julgue a Deus, dizendo que é injusto esse tipo de coisa acontecer, ou que Deus é mau, ou que Deus é insensível ao sofrimento humano. Você não conhece os desígnios de Deus. Um movimento como esse traz efeitos e desdobramentos que estão muito além da sua compreensão. Atinge a vida de cada indivíduo. E a nossa vida, ela está entretecida com o destino e a vida de milhões de outras pessoas. Isso é um quebra-cabeça gigantesco, do qual só Deus tem conhecimento e controle. Então, isso que parece para você que está gerando caos, na verdade faz parte de uma costura delicada que Deus preordenou desde a fundação do mundo e que Ele executa com sabedoria e precisão aqui nesse mundo. É como um bordado. Você olha o bordado do lado de fora, você tem uma flor muito bonita, mas se você olhar aquele bordado do outro lado, onde tem o traçado das linhas e tudo mais, né, você nem reconhece o que é aquilo. Então a gente geralmente vê só o lado de dentro do bordado, a gente não entende o que é, mas no dia certo Deus vai mostrar a obra de arte que Ele está fazendo. Então não julgue a Deus no momento de crise, de calamidade, e eu trago isso para a questão pessoal também, quando essa calamidade tocar em você, porque vai tocar no seu bolso, talvez na sua saúde, e em outros aspectos também, mas não julgue a Deus por isso, você não sabe o que é que o Altíssimo está fazendo, e nem os desígnios do seu coração. Também, em segundo lugar, não julgue as vítimas. A nossa tendência, quando existe uma calamidade, é pensar que aquelas pessoas que são vitimadas, de alguma maneira, fizeram por merecer, e que Deus as está castigando por algum pecado oculto. Que as calamidades são fruto do pecado humano, isso é evidente, todo cristão sabe disso. Mas o fato de que uma pessoa é vitimada numa epidemia dessa não quer dizer que ela está pagando por algum pecado em particular. Porque quando uma coisa dessa vem, ela atinge justo ou injusto, quem é crente e quem não é, quem está andando nos caminhos de Deus e quem não está. Não existe proteção contra isso. Deus não prometeu nos livrar de tragédias. Então, não julgue as pessoas que são vitimadas por isso e nem os países que são primeiramente vitimados por isso e onde a assolação está sendo grande. Porque, como eu disse, nós não conhecemos os desígnios de Deus e nem o coração. Por isso, não julgue também as pessoas. Terceiro, se compadeça das pessoas. Vamos ter compaixão pelas pessoas que foram alcançadas, pelos países que foram alcançados. Isso significa orar pelas pessoas, significa ajudar no que for possível e significa cooperar com as autoridades, com as medidas determinadas para conter o avanço do mal. Isso faz parte da compaixão que a Bíblia manda que a gente tenha para com os que sofrem. O que é que eu posso fazer para minorar isso? Então, há uma série de medidas, inclusive, passadas pelo governo com o objetivo de impedir a disseminação e que serão adotadas pela nossa igreja, exatamente como parte da compaixão que nós temos que ter com as outras pessoas. Nós não queremos que elas se contaminem, nós não queremos que outras pessoas elas sejam alcançadas. E é muita irresponsabilidade. Seria muita irresponsabilidade nossa não tomar medida alguma. Há situações e há casos em que as medidas terão de ser mais drásticas, em outros casos em que as medidas elas podem ser mais minoradas, mas não fazer nada é falta de compaixão e falta de amor para com o próximo, para não dizer irresponsabilidade. Em quarto lugar, reflita sobre o pecado e suas consequências. Esse é um momento em que deve ser usado para profunda sondagem de alma e do coração. Não é que você é o responsável direto, né, pelo que aconteceu, mas você faz parte da raça humana vitimada pela consequência do seu próprio pecado. Então, é uma ocasião para você perguntar a Deus e dizer assim: Deus, eu estou vendo de fato quão profundamente o pecado afetou a raça humana. Eu quero pedir que o Senhor me ajude, sonde o meu coração. Eu quero viver uma vida santa, quero viver uma vida reta.
Momentos como esse é um momento de teste. Você vai confiar em Deus, você vai depender de Deus. Deus usa isso para testar os nossos corações, para testar a nossa fé, para ver se de fato ela é tão robusta quanto parece em tempos de tranquilidade. Mas na hora que toca o caos, que toca o horror, aí é que nós vemos a robustez da nossa fé, se ela de fato é sólida ou não. Em quinto lugar, se humilhe diante de Deus, vamos nos humilhar diante de Deus e agradecer que ainda não fomos atingidos tão duramente como outros países têm sido. Até agora, existem casos no Brasil, casos confirmados, pelo que eu sei, nenhuma fatalidade ainda. Então, oremos a Deus e agradeçamos, pensando em países onde o número já subiu para milhares de pessoas. Em sexto lugar, vamos fazer o que Jesus nos disse aqui no verso 9. Não vos assusteis, não vos assusteis, não entre em pânico. Não fique com receio, o medo disso, o risco que corre numa situação como essa é a histeria coletiva. De repente as pessoas estão correndo para o supermercado para fazer estoque, estão correndo para o banco para sacar dinheiro e o caos toma conta e é só estouro da boiada. Nós devemos manter a coisa debaixo das suas devidas proporções e não cair num ataque de pânico e de histeria, mas lembrar que Deus está no controle de tudo. Veja como Jesus explica isso direitinho no verso 18, quando ele diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E em alguns casos aqui já foram perdidos, né? Todos os fios de cabelo. Mas o que Jesus quer dizer é que Deus cuida de nós a ponto de que não cai um cabelo nosso sem a permissão de Deus, porque Deus está no controle. Por isso, não tenham medo, não se assustem. Até a queda do nosso cabelo está debaixo do controle de Deus. Portanto, se Ele cuida do nosso cabelo, quanto mais da nossa subsistência. Portanto, não temais, não vos assusteis, diz o Senhor Jesus. Sétimo lugar, compreenda que os desígnios de Deus são inescrutáveis. Já falei sobre isso. Nós não sabemos o que Ele está fazendo, mas agora, em oitavo lugar, nós podemos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De que maneiras essa pandemia coopera para o nosso bem? Nós não podemos acertar todas, mas nós podemos ver nós podemos ver alguns benefícios que isso tem trazido. A valorização do culto presencial, o teste da nossa fé para ver se de fato ela é uma fé robusta, o fortalecimento da nossa dependência de Deus, a oportunidade que isso traz, aqui é o meu próximo ponto, aproveitar essa ocasião para anunciar o Evangelho. Veja que no meio de todas essas catástrofes, Jesus disse nos versos 14 e 15, que assentai em vosso coração, não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Com isso, Jesus está pressupondo que no meio dessas calamidades a igreja continua o seu trabalho de anúncio do Evangelho e pregação do Evangelho, e que Deus haverá de dar palavra e sabedoria para que os cristãos tragam respostas, tragam consolo, tragam esperança, tragam um norte para uma sociedade desesperada e uma sociedade perdida. Essa é a nossa oportunidade. E por fim, no verso 19, Cristo diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Perseverar firmes na fé, confiantes no nosso Deus que controla todas as coisas, inclusive a queda de cabelo, sabendo que Ele vai usar tudo isso para o nosso bem, prontos a enfrentar as dificuldades que esse período vai trazer para nós, amando o próximo a ponto de colaborarmos com todas as medidas necessárias para que aqueles que estão ao nosso redor não sejam contaminados e nem sofram. Que Deus nos ajude nesse momento de crise, meus irmãos, e que nós a enfrentemos como verdadeiros cristãos, conforme o Senhor Jesus aqui nos ensina. Vamos orar. Fiquemos em pé e oremos. Senhor, nós te agradecemos pelas palavras do Teu Filho, que demonstram que, de fato, Ele é Deus, Deus Filho, feito gente, encarnado, morando entre nós.
Te agradecemos, Senhor, pelo encorajamento da Tua palavra, para que não nos assustemos, para que perseveremos, para que aproveitemos para pregar a palavra, para exercer o amor ao próximo. Nós pedimos, ó Deus, que toda essa crise seja usada para o bem do Teu povo. Nós oramos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos guie. Oramos pelos países onde o pico já aconteceu e que alcançou tantos milhões de pessoas, milhares de pessoas. Nós pedimos que o Senhor tenha compaixão e misericórdia dos que sofrem e nos ajuda. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém.